Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. E vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. O setor de serviços cresceu 1,7% em março. Esse é o maior resultado desde maio de 2015. O resultado foi acima do esperado pelos especialistas. Estimativas feitas por 26 consultorias apontavam um crescimento médio de 0,9%. Mas, segundo o IBGE, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,7% em março na comparação com fevereiro. Já na comparação com março do ano passado, a alta foi de 11,4%. E com o resultado, o setor fica 7,2% acima do patamar pré-pandemia. O desempenho é o melhor para os meses de março desde 2011 e também representa o maior nível para um mês desde maio de 2015. Em relação ao balanço trimestral, o setor fechou os 3 primeiros meses do ano com alta de 1,8% na comparação com o quarto trimestre de 2021. E na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o aumento foi de 9,4%. O IBGE informou que o resultado positivo teve influência de todas as 5 atividades pesquisadas. O destaque foi para o setor de transporte, seguido por serviços prestados às famílias, informação e comunicação, outros serviços e serviços administrativos e complementares. No levantamento por estados, 24 das 27 unidades da federação acompanharam esse movimento de crescimento do setor. Destaque para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que ficaram no topo da tabela. E ainda falando de economia, o comércio brasileiro está com boas expectativas. Fechou o mês de abril com mais um resultado positivo. As vendas no comércio varejista brasileiro cresceram 1% em março, se comparado ao mesmo período de fevereiro, conforme informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o terceiro mês consecutivo de alta. Dessa forma, o setor fecha o primeiro trimestre com alta de 1,3%, se comparado ao mesmo período de 2021. Na comparação com março do ano passado, o indicador teve alta de 4%. Segundo o Instituto, no comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas apresentou um aumento de 0,7% na comparação com o mês de fevereiro. Na passagem de fevereiro para março, 6 das 8 atividades apresentaram alta. As principais altas foram em equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, e para outros artigos do uso pessoal e doméstico, com altas de 13,9% e 3,4%, respectivamente. E nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que permite que os laboratórios insiram o QR Code nas embalagens dos medicamentos. Com isso, as pessoas poderão ter acesso a uma bula digital. Um dos objetivos do novo formato é facilitar a leitura e a compreensão do conteúdo, além de permitir a conversão do texto para uma versão audiovisual. De acordo com a lei, as bulas digitais deverão ser hospedadas em links autorizados pela Anvisa. Além do conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa, os laboratórios poderão inserir outras informações sobre os medicamentos. Apesar da aprovação, a bula impressa continuará a ser exigida e não poderá ser dispensada. A Anvisa poderá ainda definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A nova lei deve alterar também as regras de rastreabilidade de medicamentos. Antes, as movimentações e o armazenamento dos remédios eram centralizados pela Anvisa. O novo texto prevê que esses processos sejam de responsabilidade dos laboratórios. E um novo estudo realizado na França mostra que estímulos elétricos podem ajudar ex-fumantes a superar o vício. Segundo dados do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o percentual de fumantes com 18 anos ou mais é de quase 10%. 42 anos de idade e 24 de vício. Cássio começou a fumar na adolescência e conta que tentou parar várias vezes, mas só conseguiu de verdade quando se deparou com esta motivação. O grande impulsionador e motivador da minha parada foi o meu filho. Tenho um filho só, hoje com 6 anos, mas na época com 2.
e nasceu com alguns probleminhas respiratórios. A gente sempre precisava colocar nebulização, levar ele ao médico, e isso me dava ali um peso muito grande. Um peso que finalmente conseguiu tirar das costas. E hoje, enche a boca para comemorar a vitória. No último dia 23 de abril, fez 4 anos que de fato eu parei de fumar. Mas não pense que foi fácil, não. O primeiro dia foi o dia mais longo da minha vida, grandes dificuldades por vários dias, né? Eu diria que ali na primeira semana eu cheguei a cheirar cinzeiros, tá? Muito tempo eu fiquei ali pegando cinzeiro usado e cheirando para tentar conter um pouco da vontade, da fissura que eu sentia. Por isso, assim como aconteceu com ele antes, muitos acabam cedendo ao vício. Estima-se que entre 10% e 20% das pessoas voltam a fumar, tempos depois de tentar largar o cigarro. Uma vez que você já teve o vício, você está sob risco de voltar a ficar dependente daquela substância novamente. É um risco para o resto da vida que o indivíduo tem que saber controlar e lidar com isso. Mas agora a ciência pode ter descoberto uma solução para quem está sempre lembrando do tabaco. Correntes elétricas leves no cérebro podem ajudar os ex-fumantes. Essa é a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Dijon, na França. A pesquisa revela que quem passa por sessões regulares dessa estimulação cerebral externa tem 2 vezes menos chances de voltar a fumar até 6 meses após a interrupção do hábito. O estudo está em fase inicial e, segundo especialistas, ainda não dá para dizer se é mesmo eficaz, mas é uma esperança. Que qualquer alternativa com que faça com que esse índice de recidiva, vamos colocar assim, de tabagismo reduza, isso traz benefício para a população e traz benefício para os ex-tabagistas, com certeza. Enquanto a nova terapia não se concretiza, outras alternativas estão disponíveis. O principal caminho para o indivíduo parar de fumar é ele perceber que ele deve parar de fumar, se conscientizar, né? Tomar posse da informação que eu preciso parar de fumar e aí buscar ajuda. Além do envelhecimento precoce, o tabaco pode causar doenças arteriais, infarto, derrame cerebral e câncer nos mais diversos órgãos. Está quase fora de moda falar de como o cigarro faz mal, porque hoje em dia, no consultório, antes você ficava 15 minutos convencendo o paciente que fumar fazia mal, né? Hoje em dia, esse é um conhecimento muito bem sedimentado, então a gente quase não precisa mais convencer o indivíduo que fumar faz mal. O pneumologista explica que é uma questão de decisão e o que não faltam são técnicas para ajudar. É importante definir uma data para começar o processo de parada. Tirar de casa objetos relacionados ao cigarro, bem como evitar o cheiro, lavando roupas, cortinas e tapetes. Mastigar algo também é recomendável para reduzir a ansiedade, que também pode ser controlada com a prática de outras atividades prazerosas. E ainda tem medicações. Ajudam. Tem a bupropiona, a vareniclina, que hoje em dia está mais difícil de ser encontrada, mas a bupropiona, que é um antidepressivo que ajuda. Alguns outros antidepressivos também podem ser utilizados e algumas medidas de suplementação de nicotina no momento de parar de fumar, como adesivo ou goma de mascar. Isso associado a um acompanhamento médico e psicológico no sentido de auxiliar no indivíduo no momento da cessação. O Cássio não precisou de remédio, mas usou algumas técnicas. Eu participei sim de um programa que chama Tabas, né, no meu trabalho, para poder me apoiar com orientação, mas por conta própria eu resolvi estabelecer uma data e a partir dali eu larguei o cigarro, parei.
foi uma das melhores decisões que o bancário tomou na vida. Não tenho mais crise de tosses, não tenho mais assim problemas respiratórios que precisem me levar até médico ou recorrer a remédios. Tenho hoje uma saúde respiratória muito melhor. Ganhei alguns quilinhos, isso é natural, é normal para quem para de fumar, mas os benefícios que vêm por trás de tudo isso é muito melhor, é muito mais vantajoso. E hoje eu posso dizer com certeza que o exemplo de fumante, o mau exemplo, vamos dizer assim, eu não vou dar para o meu filho, não. Um estudo da Universidade de São Paulo e do INSPER mostrou que a regra da reforma trabalhista, que transfere ao trabalhador os custos judiciais das empresas em caso de derrota na justiça, levou a um aumento considerável nas vagas de emprego. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Caio Mastrodomênico, analista econômico. Bom dia, Caio. Bom dia, como vai? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nos ajude a entender. Primeiro, eu vou trazer aqui um outro dado do Tribunal Superior do Trabalho que diz que em 2017 o número de novos processos que chegaram às varas trabalhistas foi de mais de 2.600.000. No primeiro ano depois da implementação dessa regra, o número caiu para 1.730.000 e em 2021 chegou a 1.530.000. A gente poderia dizer que essas quedas mostram que muitos dos processos eram baseados em má-fé, já que a regra pode fazer com que o trabalhador mal intencionado tenha receio de sair no prejuízo? Exatamente. A partir da criação dessa nova regra na reforma trabalhista, o funcionário passou agora a arcar com os custos em caso de perda do processo. E isso deixa de alimentar a indústria do processo trabalhista. Bom, quando qualquer empregado saía do seu emprego, do seu posto de trabalho, logo ele procurava um advogado e tentaria ali aquela espécie de loteria sem custo, que era acionar o empregador na justiça e aguardar para ver se ele ia ter um bônus ou não ao final do processo. Agora isso não acontece mais. Por quê? Porque acaba inibindo as pessoas de má fé a buscarem a justiça. Então, a partir desse momento, o empregado, quando perde a ação, ele é obrigado a arcar com os honorários de sucumbência, que variam aí entre 5% a 15% do valor da ação. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba inibindo as pessoas de má fé a acionarem judicialmente o empregador. Agora eu gostaria que você explicasse para a gente sobre essa geração de empregos. A simples transferência dos custos judiciais para o trabalhador em caso de derrota resultou em 1.700.000 vagas de emprego. Qual seria a justificativa para isso? A segurança para os empregadores? Também, a maior parte dos empregadores são pequenos e médios empreendedores. Então, esses empreendedores, quando são acionados judicialmente para arcar com custos de processos trabalhistas, acabavam, portanto, tendo que fechar o seu negócio, porque o custo era muito elevado para a atividade que eles exerciam. Então, com essa nova regra, nós tivemos uma redução muito grande no fechamento de empresas, no número de falências decretadas. Isso faz com que mantenham-se as vagas de emprego e que a empresa prospere e cria-se também novas oportunidades de emprego, novas vagas de emprego. Então foi uma medida muito bem executada e que a sociedade passa a ganhar. Por quê? A gente inibe as pessoas de má fé a sobrecarregarem o nosso sistema judicial, ao mesmo tempo que promove aí um cenário confortável para o empreendedor continuar a empreender e gerar emprego e renda para a sociedade. A gente conversou com Caio Mastrodomênico, analista econômico. Muito obrigada, Caio, pela sua participação. Eu agradeço. Até mais. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta, uma exposição de insetos mostra a importância deles para o mundo.
E ainda, animais de estimação vêm conquistando cada vez mais espaço em escritórios na volta do home office. Em instantes, voltamos já. E o 5º voo espacial tripulado já foi confirmado, só que desta vez com o primeiro turista espacial brasileiro. Segundo brasileiro no espaço, o primeiro como turista. A Blue Origin, empresa aeroespacial criada pelo magnata Jeff Bezos, anunciou à equipe que vai participar do seu 5º voo tripulado. O mineiro Vitor Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos, foi confirmado no grupo e será o primeiro criptonauta da história. Isso porque o jovem conseguiu um lugar no voo com a ajuda da Crypto Space Agency, uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação. Espanha comprou um token não fungível, o chamado NFT, pensando na valorização potencial, e acabou sorteado para ser parte da tripulação. Segundo o comunicado da Blue Origin, a data do voo será anunciada em breve. Até o momento, apenas o então astronauta Marcos Pontes, em 2006, foi o único brasileiro a viajar ao espaço. A Blue Origin já levou 20 pessoas acima da linha de Kármán, que marca o início do espaço, segundo a Convenção Internacional, a 100 km de altitude. O foguete New Shepard é totalmente reutilizável, não libera gases de efeito estufa na atmosfera e contou com o próprio Bezos no primeiro voo tripulado em julho do ano passado. Os animais de estimação vêm conquistando cada vez mais espaço em escritórios na volta do home office. No Canadá, já é comum os pets se juntarem a seus donos, que mudaram a rotina depois de trabalharem em casa durante a pandemia. Daisy abana o rabo para cumprimentar os visitantes e depois tira uma soneca. O dono mostra orgulhoso a foto da labradora de 12 anos no site da empresa. A biografia de Daisy aparece ao lado dos membros da equipe do estúdio de design. As especialidades são inúmeras e incluem gerenciamento de estresse, engajamento do cliente e até companheira de caminhada. Enquanto seus donos trabalham, os pets dormem debaixo de mesas, perseguem bolas em um corredor ou se divertem com seus brinquedos preferidos. O estúdio emprega cerca de 10 pessoas na capital canadense. Todos os funcionários são autorizados a trabalhar com os animais de estimação. Trevor, que voltou ao escritório há poucos meses, comemora a decisão e aproveita cada minuto ao lado do amigo de 4 patas. É mais fácil para mim. Acho que se eu não fosse fazer isso, meu plano era correr para casa no almoço todos os dias, até que ele se acostumasse a passar mais tempo sozinho. O fato do escritório aceitar animais é um grande benefício para nós. Segundo o proprietário do estúdio, ter a empresa listada pela Human Society como dog friendly ajudou a impulsionar os negócios e aumentou a produtividade da equipe. Com cerca de 200 mil canadenses adotando um cachorro ou gato desde o início da pandemia da Covid-19, os chefes que pedem a seus funcionários que voltem ao escritório podem ter que considerar a opção. Olha só, os insetos representam mais da metade da vida no planeta Terra e cada espécie tem a sua importância na natureza. Pois é, né, Paty? Eles são mais importantes do que parecem. E olha só, Dani, para quem se interessa por esse mundo, aqui em São Paulo tem uma opção bem bacana de passeio, é o Planeta Inseto. Ficou curioso? Vamos conferir na reportagem do Almeida Júnior. Muita gente tem medo de barata. Uns evitam chegar perto. Pegar então, nem pensar. Já a Sara, estar com uma barata gigante nas mãos é uma diversão. Ela pensou até em adotar uma. E é mais legal ter o peixe ou você teria essa barata aí?
Eu teria barata. Pelo jeito, a menina vai seguir os passos da mãe, que é bióloga. Aprende a respeitar os animais, a amar, cuidar. Não importa que seja um inseto, todos têm um valor na cadeia biológica, então todos eles têm um valor. Então ela está aprendendo, né? Não sei se vai ser bióloga também, mas já é apaixonada pelos bichinhos. Bom, esse aqui é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele se parece, né, com um galho de árvore. Ele tem essa aparência justamente para tentar despistar os predadores. Ele consegue ficar muito tempo sem se mexer, preso num galho de árvore. A exposição mostra a importância desses bichos e o universo particular deles. Ela retrata de forma interativa os diversos aspectos sobre insetos, sensibilizando o público para a importância deles na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Maria do Carmo trouxe os 2 afiliados para mostrar que nem todos os insetos são perigosos. Justamente isso, para a gente perder o medo e para a gente conhecer eles melhor e para a gente interagir com todos eles, né? Isso é muito positivo. Você já parou para pensar que antes de chegar nesse formato aqui, esse tecido passou por aqui? Essas lagartas aqui, trabalhando, comendo aqui a folha de amora? Pois é. Depois de todo esse processo, que elas comem essa folha aqui, elas viram esse casulo. E daqui sai esse tecido. Então, o famoso bicho da seda está aqui. Aqui, o visitante também pode conhecer o som de cada animal. A ideia da exposição, inicialmente, é desmistificar os insetos para o público, né? Então, mostrar que os insetos são importantes, que vão desde as abelhas que podem fazer a polinização das flores e são importantes na produção de alimentos para o ser humano, né? E até para fazer a parte de decomposição de matéria orgânica, como as baratas, os besouros também fazem isso, os cupins também são responsáveis, por exemplo, para degradar matéria orgânica vegetal, árvores que estão nas florestas, e aí são pragas para a gente. Então, é mostrar todo o universo dos insetos para o público. E aquele preconceito contra os insetos, ainda muita gente tem? Sim, o pessoal às vezes adquire um medinho ou um preconceito de insetos porque lembra sempre dos insetos que são, vamos dizer, são considerados pragas ou podem causar algum mal para a gente, né? Mas também acabam esquecendo, generalizando, na verdade, isso para os insetos, para os outros insetos. Então, a nossa ideia é mostrar aquela parte dos insetos que fazem mal, é só uma pequena parte em relação aos insetos que são benéficos tanto para a natureza quanto para o ser humano. E quem quiser pode até participar de uma corrida de baratas. A vencedora desta aqui dispensou o prêmio. Porque não gosto de barata. E se você ficou curioso sobre o mundo dos insetos, a exposição abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo site planetainseto.com.br. E aí, Paty, vamos? Te faço convite. Eu dispenso essa atração, Dani. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.